Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 2 de julho, quarta-feira. E o tempo, graças a Deus, quentinho aqui em Vitória. Vamos falar sobre o tema os sem plateia de carteirinha, e os com carteirinha, tá? Então tem os sem plateia, com carteirinha, e os que têm carteirinha. Bom, vamos ver a diferença entre essas duas pessoas que sentam na plateia, tá bom? Então vamos lá. Amigos de minha timeline, né? Amigos de minha timeline, eu fiquei um tempo sem postar, né, algo novo, mas resolvi escrever um pouquinho sobre o texto bíblico que nós vamos ver abaixo, que fala de duas plateias distintas ideologicamente, mas iguais em seu declínio espiritual. Só para piorar o assunto e para aproximar-se de nossa época, as palavras, primeiro, impuro, que quer dizer porneia, tá? E porneia significa obter prazer sem amor, tá? E a palavra avarento, que quer dizer philoargurion, quer dizer amor à prata, tá? Antes do dinheiro ou prata, qualifica as duas plateias. Olha que tremendo, irmãos. Essa plateia com carteirinha é aquela plateia que é membro da igreja. Mas tem aquela plateia que tem carteirinha, mas é membro do mundo, entendeu? Não é membro da igreja, tá? Na verdade, elas estão sem carteirinha, vamos botar assim, tá? Só para dar um visual, para você entender o que está falando. Mas as duas plateias têm o mesmo pecado. A porneia, que a raiz é pernumi, que significa você ter relações sexuais só pelo prazer e não pelo amor, o que já marca aí, justifica a presença do pecado. Não importa se você é casado, no civil, no religioso. Se você tiver relação com o seu cônjuge, tem que ser por amor. Se não for por amor, é porneia, tá? Então pense bem nisso aí. E a outra questão aqui, que é justamente o avarento. É aquela pessoa que ama, né? Ama o dinheiro. Então as duas plateias têm essa característica, né? Vamos lá. Vamos tentar qualificar elas em detalhes agora, olha só. Mas a questão é, você já percebeu que as igrejas evangélicas, tá, em geral, se associam mais à segunda plateia que à primeira, que é rejeitada pelo apóstolo, e ela é justamente as que mais têm acesso a nós. Você já percebeu que esta simples quebra de princípio tem aumentado a aparência de piedade entre nós? Esse silêncio assassino, tá? E é invisível, nos aprisiona mais e mais. E o pior de tudo, em nome de Jesus e por toda boa dose de sociabilidade entre irmãos, entre aspas, tá? Ainda que usemos o nome de Jesus, o texto não muda, entre aspas, como tal nem comais. Olha só, como tal nem comais. Já percebeu que a gente faz questão de comer com essas pessoas que têm carteirinha, mas só pelo fato de elas terem carteirinha, mas elas cometem os mesmos pecados daqueles que não têm carteirinha, entendeu? E o texto está dizendo, ó, com esses tais nem comais, mas nós comemos,
tá? É um texto que, se você ler bem, você vai ver quanto pecado tem aí e que a gente faz sem perceber, tá? Então eu vou ler o texto e vou parar e vou te mostrar um lado e o outro, tá? Está em 1 Coríntios 9:11. Olha só. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com, aí ele vai dando a lista, com os impuros. Lembra que eu falei que impuro aí é porneia? Refiro não com isso, não propriamente aos impuros, de novo, aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Entendeu? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com quem? Com quem? Alguém que, dizendo-se irmãos, for. Aí ele começa a citar os mesmos pecados daqueles que não são irmãos. Entendeu? Daqueles que não têm carteirinha. Mas senta na plateia lá. Entendeu? Percebeu? Então aqui, na primeira parte, ele faz uma lista de pecados. Mas ele fala assim, mas não pense que eu não quero que você se associe com essas pessoas. Não, porque senão vocês iam ter que sair do planeta. Mas eu não quero que vocês se associem com aqueles que se dizem irmão, dizendo-se irmão, for o quê? Aí a lista vai reparar que é a mesma, ele aumenta. For o quê, ó? For impuro, avarento, idólatra, maldizente, faz a fofoca, né? Beberrão, roubador. Com este tal irmão, olha o que ele fala, nem ainda comais. Percebeu? Ele está falando dos cristãos aqui. Então, na primeira parte do versículo, ele fala uma lista de pecados das pessoas do mundo. Mas ele deixa bem claro, não é com essas pessoas que eu não quero que vocês se associem, não quero que vocês não se associem, é com esse de baixo aqui, ó, e nem comais com eles, porque dizendo-se crente, fazem os mesmos pecados. E para elas, essas outras pessoas que não são cristãs, nós devemos pregar para elas. Agora, o problema é pregar para elas se contaminar com o que elas estão fazendo. Aí você vai saber de que você é feito, tá? E tal do tudo ou nada. É o mesmo que pular o abismo e achar que no último segundo, tudo vai dar certo. Não vai, irmão. Se você pulou, a gravidade vai te puxar. Sim, tudo vai dar certo para dar errado, na verdade. Não adianta e não resolve fazer nada por impulso. O espelho vai quebrar e você nunca mais se verá como era antes. Pense nisso. Provérbios 16:30 diz assim: quem fecha os olhos imagina mal. Ó, não adianta fechar os olhos. E quando morde os lábios, o executa. Percebeu? Não adianta tampar o sol com a peneira. Por esses dias eu vi uma reportagem, foi até no Jornal do Estadão, revelando como o feed de notícias da rede social filtra o que você ou o que gostamos de ver ou interagir, de tal modo que quando você menos espera, ele está fazendo propaganda para você, tá? Se um simples programa matemático com algoritmos ali consegue fazer isso, imagina o seu criador. Imagina quem interage com você a todo momento. Ele tem muito mais poder, nós é que não temos coragem. Eu tenho muitos amigos e amigas virtuais que nunca vi. E me antecipo, imagine, quem realmente faz parte da sua vida? Valorize quem está ao seu lado. Eu já tive, perdi, sei que não tem volta, mas sei que
O mundo dá voltas. Aproveite este dia e dê a volta por cima e renove os seus laços de amizade. Mostre o quanto você precisa deles e o quanto eles perdem por não te perceberem como você realmente é. Se você tiver minha idade, né, hoje eu estou com 60 anos, for da minha época, lembre-se que não vale a pena manter raízes de amargura, a coisa que dá mau cheiro, isso no grego quer dizer isso, pois o tempo continua o seu próprio caminho, e quem se prende à frivolidade da vida se torna um passivo e não um ativo, e alvo de sombras. Olhe para cima, para frente, pois o passado passou. O que te resta? Qual o quinhão para hoje? Qual é o prêmio para hoje? Ajude a puxar a rede. Eu quero que você pense, você que já está na minha idade, quantos anos de vida eu tenho? Será que eu vou ter mais 20 anos de vida? 80? Não sei. Eu estou vendo tanta gente morrendo aí com 55 anos, entendeu? Será que eu vou chegar na idade do meu pai, 87, ou seja, ter mais 27 anos de vida? Não sei. Agora, imagina se eu fosse eu tenho 60, mas o pessoal fala assim, nossa, nem parece, né? Fazendo propaganda aqui de mim mesmo. Um dia desses no shopping, um amigo do meu pai falou assim, nossa, você tem cara de 45. Aí eu falei assim, pô, obrigado, né? Mas eu tenho 60. Aí ele falou, nossa, é um menino. Ele já tinha 77. Você já via que o colágeno dele já estava bem caído e tudo. E o meu não. E eu, em qualquer lugar que eu vou, as pessoas sempre falam isso, mas isso significa que eu não vou morrer amanhã ou depois, não. Pode morrer de qualquer hora. É só Deus apertar o botão off lá e tchau. Acabou. Mas onde eu quero chegar com isso? Você que está para tomar uma atitude na sua vida por causa da sua beleza, tá? Porque você é uma pessoa da minha idade, mas que está bem, né? Está bem na foto, todo mundo elogia, e você está ali para destruir o seu lar, e de repente faz a maior bobagem da sua vida. Não faça. Sabe por quê? Porque vai ser momentâneo. A carne, ela passa, ela envelhece, você cansa, você enjoa, porque tudo que é feito em nome do prazer é maldição, é do mundo. Tudo tem que ser feito, tem prazer sim, mas tem que ser feito em amor. Se não tiver amor, o que vai ter é só carne, e carne vai acontecer, sabe o quê? Você só vai ter repetição, entendeu? E não vai ter prazer em nada. Lembra do conhecimento do bem e do mal? O homem teve o poder de conhecer o bem e o mal. Só que quando ele ia tomar posse do bem, ele não tinha mais prazer. Já reparou que é sempre assim? Você ganha um carro zero. Vamos dar um exemplo. Você ganha uma Lamborghini, entendeu? Aquele carro quica tanto, é tão baixinho no chão, parece que o seu bumbum está arrastando no chão, entendeu? E aí você pode falar assim, você já viu uma Lamborghini? Já não quis entrar na hora, porque eu falei assim, eu não quero entrar nesse carro, que era de uns conhecidos meus lá na América. Mas eu não gostaria de ter um carro daquele, só o IPVA para pagar no final do ano, 10% do valor dele. Vai ver quanto é que está um bicho desse. Ou já pensou um pastor encostar na igreja com a Ferrari? Não combina, né, irmão? Com aquele monte de crente, pobrezinho, e o pastor entra com a Ferrari na igreja. Não existe isso. Entendeu? Eu fico vendo esses astros de televisão aí, tem um que é jogador de bola, que o dinheiro dele vai todo pro país dele. Ele monta hospitais, monta isso, monta aquilo, monta escola. Poderia ter até aqueles carrões que todos os jogadores têm, mas não. Tudo dele vai pro país dele. Só não sei falar o nome dele é muito complicado.
Então são exemplos de pessoas totalmente desapegadas. E quem é apegado às coisas deste mundo, irmãos, vai ficar agarrado nesse mundo aqui naquele grande dia, pode ter certeza. Tá? Isaías 5, versículo 4, verso 2 diga: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo a tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Percebeu? Vamos agregar, tá? O apóstolo Paulo morava de aluguel, mas nunca deixou de proclamar: se você mora melhor que ele, faça o mesmo. E outra coisa, ele mesmo consertava tendas para evitar a falação dos crentes de Corinto que ele estava roubando da igreja, para evitar o disse-me-disse. Quer dizer, o sujeito não pode nem viver em paz, o que é direito dele, né? A Bíblia fala que ele deveria receber o salário para ele ser um missionário. Você não pode atar a boca do boi que debulha, mas ele preferia às vezes não receber. E muitas vezes agradeceu pelas ofertas que ele recebeu. Mas ele vigiava em tudo. Para quê? Para proclamar o Evangelho. Tá? Atos 28, 30 diz, 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, repara, alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Repara que ele não saía da casa dele para ir para a sinagoga, ou da casa dele para ir para uma igreja, até porque a igreja não existia na época. Mas as pessoas iam na casa dele, que ele alugara. Ele pagava aquele dinheiro como? Só fazendo as tendas? Não. Obviamente com as ofertas dos irmãos. E as pessoas iam lá na casa dele. Percebeu, irmãos? É na sua casa que você tem que receber as pessoas. Não pode ficar com nojinho de que vai sujar meu chão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, é com prazer. Eu não sei o nome dessa igreja, mas já ouvi falar que essa igreja do México, parece que ela tem 159 mil membros, não sei o nome dela. E eles se reúnem em casas. E por 2 vezes ao ano eles alugam um ginásio, né, grande, tipo Pacaembu, alguma coisa assim, e ali reúne-se toda a igreja, entendeu? Fazem Santa Ceia, aquele negócio todo, entendeu? E aí a igreja vai tocando, entendeu? Porque morar no México não é fácil, né? Tá? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá. Como estava escrito aqui, né? Ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você que fazia em casa. E por fim, eu quero que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Tá? Lembre-se que existe os sem plateia de carteirinha e os com carteirinha. Tá? Repare, sem plateia, com carteirinha e os que têm carteirinha. Mas esses que têm carteirinha aí, tem uma plateia totalmente avesso. Então vamos ficar atento. E atento principalmente àqueles que têm carteirinha, têm plateia, têm o CNPJ, mas cometem os mesmos pecados do outro. E o próprio apóstolo Paulo fala: esses que têm carteirinha, esses que têm CNPJ, esses que estão ali, que praticam esses pecados, esse e esse, está tudo escrito aí no texto, depois você olha. Com os tais nem comais, percebeu? E com aqueles que não frequentam a igreja e cometem os mesmos pecados, ele fala: com esses sim ajuntais, você vai poder pregar para eles, tá bom? Fique atento para isso, em nome de Jesus, amém.